simples desmaio pode parecer só cansaço, fraqueza ou até algo passageiro. Mas e quando esse sinal é, na verdade, um alerta do seu corpo de que algo muito sério está acontecendo? Boa tarde, eu sou o Dr. Rodrigo Gurgel e seja bem-vindo ao nosso espaço de cuidado e escuta. Esse é o momento de parar só um pouquinho, respirar fundo e de se cuidar. Aqui o nosso objetivo é fazer a cada encontro uma chance a mais de deixar você bem melhor. No episódio de hoje do Você Bem Melhor, a gente vai falar sobre aqueles sintomas que muitas vezes são ignorados e que podem esconder doenças gravíssimas. A história que você vai conhecer é daquelas que abrem os olhos e tocam o coração. Uma mulher jovem, ativa, no meio da sua rotina e um desmaio que muda tudo. Prepare-se para um episódio com informação, acolhimento e, acima de tudo, esperança. Porque aqui a gente acredita que cuidar da saúde também é ouvir os sinais do corpo, por menores que eles pareçam. Mas antes de receber a nossa convidada, eu convido você para interagir com a gente. Se você aí em casa tem passado por isso, compartilha com a gente, manda a sua história, o seu relato, sua experiência. Quem sabe a sua história pode ser escolhida e você vem aqui contar nos nossos estúdios como é que foi essa jornada até o diagnóstico e o que te ajudou a ficar bem melhor. A sua trajetória pode inspirar, transformar e dar esperança na vida de muita gente. Se quiser passar tudo isso, é só chamar no WhatsApp 12 99707 4730 ou então mandar um e-mail para você bem melhor, lembrando que o bem melhor tem um M só, é vocêbemmelhor@tvaparecida.com.br. Ou, se preferir do jeito mais tradicional, é só mandar aquela cartinha. A nossa caixa postal é 41, o CEP é 12.570-970, Aparecida, São Paulo. E para acompanhar tudo direitinho, é só seguir a gente no Instagram, @tvaparecida, ou então no meu perfil, @dr.rodrigogurgel. Por aqui, cada conversa é um passo a mais para deixar você bem melhor. Hoje a gente vai conhecer a história de alguém que achava que estava tudo bem, até o corpo dizer o contrário. Um desmaio na academia foi o primeiro sinal de que algo não ia bem. E o que parecia uma virose, na verdade, era o início de uma jornada cheia de exames, incertezas e um diagnóstico que mudou a sua vida. Mas, como você vai ver aqui, essa história também é de muita coragem e superação. É com muito carinho que a gente vai receber hoje, aqui no Você Bem Melhor, a empresária Tássia de Moura Cardoso. Tássia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. É um prazer enorme estar recebendo você aqui. Obrigado por compartilhar a sua história com a gente, tá? Vamos sentar, ficar à vontade, mas aí você vai contando pra gente essa história, tá? Se o seu lugar é esse, você está em casa, tá? Então nós queremos ouvir da sua história, ouvir a sua trajetória, ouvir as suas dores, as suas angústias, mas acima de tudo a gente quer ouvir as suas vitórias. Então, Tássia, conta pra gente como é que tudo começou. Então, doutor, começou tudo na academia, onde eu passei mal, malhando, sem sentir um tal de dor, uma dor, nada. Você foi um dia normal? Normal. Você levantou, qual é o horário dessa academia? Só pra gente entender como é que foi a sua rotina. 9h30, 10 horas. Da manhã, da manhã, tomei você café levantou? da manhã. Isso, e aí? Tomei café, foi na academia normalmente no dia e de lá, malhando normal, sem sentir nada. Esse seu treino na academia, ele tinha muito peso? Era um treino mais de iniciante? Não, era peso? Intermediário. Intermediário. Você pegava um pouquinho de peso? Não, quase nada também. Nada? Tá. Então você chegou na academia, levantou, tomou o seu café, o seu banho, fez a sua rotina. Sim, normalmente. E aí como é que aconteceu? Como é que foi dentro da academia essa questão do seu desmaio? Como é que isso aconteceu? Não, começou a passar a parte do cardio, né, que tá fazendo cardio. Isso, que era o que? Esteira? Você fazia? Era esteira, primeiro era esteira, depois eu comecei a fazer o exercício de braço. E lá no de braço eu desmaiei. Desmaiou. Mas você já vinha sentindo mal ou não? Tava fazendo exercício? Normalmente. Tudo preto? Eu senti aquele cansaço. Suou, alguma tudo coisa preto, assim? Tudo preto, a cor. E lá eu caí e desmaiei. E aí te socorreram? Sim. E aí, como é que foi isso? Porque o carro foi embora. Foi embora de carro ainda. Você tava de carro? Tava. Peraí, te socorreram lá. Lá, porque o carro foi embora. E aí você pegou o seu carro, E foi embora. depois disso tudo, e foi embora. Foi embora. Mas estava bem? Tava bem, normal. sim. Desmaiei, acordei. Desmaiei, levantei, Aham. continuei a rotina normal. Isso. E de lá, cheguei na loja da minha mãe.
Você foi pra casa da mãe, isso. Né? E aí? Cheguei lá, comecei a passar muito mal. E esse passar mal na casa da mãe foi como? Aí comecei a vomitar assim, soltar muito, vomitava assim. Vomitou? Vomitava muito. Isso. E depois desse vômito, daí fiquei assim, vamos dizer, inconsciente no começo. Tá. Aí vomitei muito, daquela queda de pressão, pode ser pressão. E de lá fiquei parada, fiquei lá umas 4 horas parada. Deitada ali, alguém chamou serviço de emergência? Não, porque era um desmaio normal. Vomitei normal depois. E aí? E de lá... Mas não te assustou isso? Eu desmaiei na academia, fui para casa da minha mãe para estar com um acolhimento, né, ter alguém comigo, vomitei de novo e tive a sensação do desmaio. De lá tentei ir no pronto atendimento da cidade e lá me detectaram virose, que eu estava com virose. O médico atendeu, te examinou? Viu a pressão estava alta. A pressão estava alta? Estava alta. Você lembra de quanto é que estava essa pressão alta? Não? Tá. Não me recordo. Minha pressão estava alta e de lá me deram coisa de virose. Eu fui embora para casa. Te deram remédio? Remédio de virose. De virose. Aí me medicaram de virose e fui embora para casa. Já tem alguma coisa estranha, né? O pessoal de casa já pode imaginar, né, gente? Tem alguma coisa estranha. Se você desmaia na academia fazendo atividade física, que é uma coisa que puxa um pouquinho do nosso organismo. Aí você vai embora, você vomita e repete o cenário de desmaio. E aí você vai para o hospital, recebe um atendimento e falam que é virose, né? Parece aquela coisa bem cega que a gente encontra hoje e que, infelizmente, vira chacota, né? Não era nada e falaram que era virose, mas a gente vai ainda desenvolver essa história. Sim. E aí? Aí fui embora para casa. Aí, no entanto, no decorrer da semana, ainda fui viajar. De carro? Não, fui de carona. Ah, tá. Fui de carona e fui porque estava fazendo a quaresma mesmo, não estava consumindo nada com álcool. Sim. E fui viajar, fiquei uma semana fora ainda. E desse processo estava me cuidando de conta de um nódulo que eu estou no pescoço. Certo. Mas é só... Mas aí durante a viagem você passou mal, não? Ficou normal, tá? Normal. Tomei medicação de virose normal. Fui embora para casa depois. Passou o tempo, como eu já estava fazendo os exames do nódulo para tirar esse nódulo, porque é conta estética, não é nada de grave. E constou o laudo final. E aí? É o laudo final, onde foi constatado o meu problema de coração. Problema no coração. Falaram que você tinha um problema no coração. E aí decidiram fazer algum procedimento. Fizeram todo o procedimento, fiquei internada ao tempo de 15 dias. Para achar onde estava o problema de coração. De uma virose, problema de coração, não sabemos o que é. Fica internada 15 dias CTI? Não, primeiro fiquei, não aceitei 5 dias. Depois eu voltei pro quarto. Para até achar detectar o problema. Até detectar o problema. Aí, coração. E aí, tentaram fazer algum procedimento? Aí fizemos Eu vi que você tentou fazer o procedimento e não aconteceu. Não, a primeira vez não. Fiz o cateterismo que eu fiz primeiro. Para ver qual era o problema. Já problema. Perfeito. Vamos segurar aqui. Fizeram pra gente ver o que tinha. Mas antes do nosso intervalo, eu quero aproveitar para te mostrar uma coisa que pode te ajudar a ficar bem melhor. Vem comigo aqui rapidinho. E voltamos com você bem melhor aqui na TV Aparecida e o quadro Plantão Saúde, que é o quadro no qual você de casa pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, suas citações pra gente, que a gente vai tirar tudo, sanar tudo para você ficar bem melhor. E hoje nós recebemos a pergunta da Cecília Guimarães de Jambeiro, São Paulo. É perigoso fazer exercícios, se inscrever em uma academia, natação, crossfit, sem antes fazer exames médicos? Vejo que a maioria das pessoas não passam por médicos antes de se matricular. E gostaria de saber se é necessário ou não, Cecília. Sempre necessário, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo por dentro. Você pode ter um problema silencioso que nunca deu sinal de vida, que nunca te fez sentir nada, mas que lá na academia, depois de começar a atividade, ele pode te comprometer, pode fazer sentir mal. Muitas academias fazem e falam assim, traz o atestado depois. Não, não, não. Existem critérios sérios que fazem com que você tenha a saúde perfeita, o perfil perfeito de acordo até com a idade. Então passa no médico, ele vai te pedir o exame. É muito exame? Não tem problema.
faz o exame, leva para ele ver se está tudo certinho. Porque às vezes você pode até fazer atividade física, mas também com algumas restrições, alguns exercícios que não vão ser muito bons. Tá bom? Pergunta respondida, espero a sua pergunta aí de casa. Estamos de volta com você bem melhor aqui da TV Aparecida. E se você aí de casa quer entrar em contato com a gente para mostrar a sua história, contar por tudo que você passou, é só entrar em contato pelo WhatsApp, código de área 12 997074730, com a hashtag Você Bem Melhor, pelo Instagram, @TV Aparecida, ou direto comigo pelo @dr.rodrigogurgel. Pode entrar em contato também pelo e-mail, Você Bem Melhor, lembrando que o entre bem e o melhor é um M só, vocêbemmelhor@tvaparecida.com.br. E agora nós vamos ver um resuminho da história da Tássia para você entender o que está acontecendo. Tássia estava um dia na academia quando perdeu suas forças e desmaiou. Buscou atendimento em um hospital, mas como estava com dor no estômago e vomitando, o médico disse que ela estava com uma virose. Um tempo depois, ao fazer seu exame de rotina com o cardiologista, foi verificada uma alteração nos exames. O cardiologista pediu então para que Tássia os refizesse. Quando saíram os resultados, ela descobriu que estava com um problema sério no coração. E para entender um pouquinho melhor a história da Tássia, desvendar qual é esse mistério, qual é esse diagnóstico, explicar de uma forma que você aí de casa vai entender, eu recebo o cardiologista Dr. Lucas Chad. Lucas, obrigado pela sua presença. Obrigado, por receber o nosso convite e aceitar, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento, sua competência. Pode falar com o pessoal de casa, onde você atende, né? Como é que a gente faz para entrar em contato com você? Pode falar com ele dali. Perfeitamente. Então, eu sou o Dr. Lucas Chad, cardiologista, atendo na cidade de Lorena. A nossa clínica lá chama-se Instituto for Life, então, @Instituto for Life no Instagram e o meu Instagram, @dr.lucaschad. Maravilha, Lucas. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Pode sentar aqui ao seu lugar. Obrigado. Vamos lá. Então, a história da Tássia é aquela história, né, que ela teve um desmaio, certo. Né? Falaram para ela que era uma virose, ela passou mal, vomitou. Quantos dias de CTI, Tássia? Foram 5. 5 dias de internação, não é isso? E aí, um diagnóstico revelador que acaba mudando a sua vida, né? Vamos dar uma olhadinha só pra gente ver qual era o diagnóstico dela? Vamos lá. Tá aqui, projetando pra gente. Infarto do miocárdio, né? Na verdade, a Tássia infartou, né? Sim. Esse desmaio, né? Essa virose, né? Era um infarto, né? Então, Lucas, fala pra gente o que é um infarto para as pessoas de casa poderem entender melhor. Perfeito, Rodrigo. Infarto nada mais é do que quando uma plaquinha de gordura que está instalada em alguma artéria do seu coração rompe. Esse rompimento de placa faz com que o nosso corpo vá lá, haja naquela plaquinha para interromper a saída do produto que vai saindo da placa de gordura, e isso faz com que feche essa artéria e isso promova o infarto, que é uma falta de sangue em uma região do coração. Mais ou menos o que a gente projetou ali, né? Exatamente. Olha, vai se acumulando, tem a placa, tá vendo que ali vai se acumulando, ó, vai se acumulando até a hora que fecha. Exato. Fechou, não passa sangue, né? Não passou sangue, morre. Exatamente. Aquela área passa a morrer, né? E aí é o infarto. Perfeito. Então, quais são assim os fatores de risco? O que pode causar o infarto, propiciar o infarto? Perfeito, Rodrigo. Então, assim, óbvio que na idade da Tássia não é uma coisa comum acontecer o infarto, né? Mas fatores básicos fator genético primeiro, que seria um fator que nós não conseguimos ter uma modificação, mas outros fatores que são importantes são colesterol alto, alterações na sua glicemia, podendo estar diabético ou não, às vezes você estando pré-diabético, vamos dizer assim, ou com uma resistência à insulina, isso já propicia a formação de placas de gordura. Pessoas que consomem muita bebida alcoólica, pessoas que consomem muito cigarro. Outras situações importantes,
aquelas pessoas que não realizam uma atividade física de uma forma contínua, têm problemas de sobrepeso, obesidade. Então é um conjunto de coisas que dá para mudar. Sim. Mas a nossa genética não dá para ser modificada, mas dá para a gente diminuir muito esses riscos, modificando todos esses outros fatores que eu te falei. Maravilha. E a Tássia, né, foi um desmaio. Vamos lá, eu acho que é um ponto muito polêmico, né, que a gente vai levantar agora. Você se enquadra ou se enquadrou em algum momento com algumas dessas características, só para a gente entender? Me perguntaram Aham. no hospital se eu tinha pressão alta. Isso. Não tinha. É isso. Diabetes, não tinha. Uhum. Alguém Fumava. na família? Fumava, não. Não, isso. Você Nada. estava ali fazendo a sua atividade, né? Não, Poderia ter nunca algo senti mais nada. silencioso, né? Exato. Que a gente não sabe, às vezes, do que pode acontecer. O absurdo para mim é virose. Eu acho que assim... Quando você pega um paciente que desmaiou, né? Aí a gente fala, eu estou apresentador, mas vamos de médico para médico com a Perfeito. presença de uma paciente. A pessoa desmaiou na academia, fazendo força, né? Perfeito. Embora ela fale que a força seja menor, né? E aí a gente leva a reflexão de casa, né? Eu acho que quem está em casa não precisa ser médico. Você chegar num lugar e você receber um diagnóstico de virose, eu acho que é muito delicado tratar desse assunto, porque assim, não é virose. Exatamente, Rodrigo. O que nós vemos hoje em dia acaba sendo um pouco de despreparo, né, profissional, associado a também uma dificuldade estrutural dos hospitais aqui da nossa região. Então, acaba sendo uma coisa se unindo à outra, volume de Isso que eu atendimento ia falar, também. correria, né? Exato, a pessoa está lá, vamos supor, num plantão de 12 horas, num pronto-socorro, emergência e tudo mais. Ela tem um volume de atendimento tão grande que às vezes algo passa e ela nem percebe que passou um diagnóstico que é muito mais importante, como é o caso da Tássia, que foi um infarto, e a pessoa dá um diagnóstico de virose, às vezes, nem raciocinando direito o que está falando. falando. Porque assim, obviamente, você não acreditou de cara que isso era uma virose, porque algo muito maior estava acontecendo dentro Sim, do seu organismo. com certeza. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco, até qualquer comunidade, seja médica, fisioterapeuta, qualquer comunidade da saúde, é o seguinte, virou uma chacota, infelizmente. Eu fui no médico, ele não sabia o que era, ele falou que era virose. Mas até o vírus tem nome. Você não precisa esmiuçar. Você pode falar, é um vírus da gripe, né? É um herpes vírus, é um vírus da herpes, né? Então, assim, isso é importante, porque isso mostra que você não está jogando, né, para o paciente qualquer coisa para dar um medicamento e aguardar para ver se ele vai ficar bom. Exato. O que eu quero saber, como foi depois isso, né? Aí nós paramos contigo no momento em que ia fazer o procedimento. E aí, aconteceu o procedimento? Aí eu parei fiz o cateterismo. Depois de lá, o médico falou pra mim assim, que não me ia operar no dia. Não ia te operar? No dia 30 desse, se no caso era amanhã, no dia 30 ele falou assim pra mim, não ia parar porque o meu risco de saúde era muito grande. E ele falou qual era o risco? De eu morrer. Mas por quê? Ele falou Por conta do problema do infarto que eu do tive. tamanho do infarto, né? Perfeito. Aí ele falou se eu podia morrer na minha cirurgia. Uhum. Ele cancelou meu procedimento cirúrgico, me agendou, fiz mais uns 4 exames ainda depois e fiz a cirurgia em julho. Perfeito. Isso tinha acontecido em qual mês? Foi maio. Maio, então esperou um pouquinho. Ele pediu um tempo para fazer esse exame, para passar o laudo também do exame para marcar a cirurgia. E às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, mas eu tive, não me operou, olha o risco de novo. Tem que ter calma, né? Porque a estabilidade para garantir o sucesso, ele tem que existir, né? Exatamente, Rodrigo. Às vezes não é o momento realizar, vamos supor, cateterismo e virar uma angioplastia direto. Às vezes existem critérios que nós usamos para dar um tempo, esperar, vamos dizer assim, esfriar o processo inflamatório e da situação do infarto para realizar uma angioplastia com mais segurança, vamos dizer assim, se foi o que realmente aconteceu com a Tássia. Porque às vezes fica muito vago e aí o paciente fica, mas tudo bem, mas e quando isso vai acontecer? Eu tenho risco, né, de passar por isso outra vez? Fazer um exame no lugar específico, no caso foi na casa de Lorena, certo. porque lá o procedimento cirúrgico o material é muito mais específico, fazer por lá para depois sair o laudo.
Perfeito. Então, gente, para você de casa, da mesma forma que a gente chama atenção aqui, que os profissionais não podem falar que é uma virose e deixar as pessoas ao léu, é importante também o paciente ter a tranquilidade de saber que o médico de sua confiança está te dizendo que aquilo dali tem que esperar, é porque ele sabe qual é o seu risco. Então, assim, não questione, mas pode ser logo, porque eu ainda vou ficar com essa dor. Calma, a hora certa vai chegar e o profissional responsável, ele vai fazer a coisa da forma correta, tá? E agora nós vamos para o nosso intervalo, mas antes eu quero aproveitar para te mostrar uma coisa que pode te ajudar a ficar bem melhor. Vem comigo aqui. Estamos de volta com o nosso Plantão Saúde, o momento do nosso programa em que é reservado justamente para responder as suas perguntas, as suas dúvidas e os seus questionamentos. Tá com dúvida? Manda pra gente. E a pergunta de hoje é da Mara Andrade, de Catanduva, São Paulo. Qualquer idade tem risco de infarto ou tem alguma faixa etária que tem o maior risco para esse acontecimento? E para responder, o nosso especialista, cardiologista Dr. Lucas. Lucas, fica à vontade. Perfeito. Mara, então é assim, a partir dos 45 anos de idade é onde se tem o maior fator de risco para as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto. Mas não quer dizer que só depois dos 45 anos que as pessoas vão ter um infarto, como aconteceu com a nossa convidada aqui de ter um infarto mais jovem. Então, o importante, sempre antes de começar uma atividade física com mais intensidade, realizar exames cardiovasculares, os exames cardiológicos específicos para começar a atividade física. Maravilha! Tem alguma pergunta, algum questionamento? Manda pra gente, vai ser um prazer tirar a sua dúvida. E nós estamos aqui com o especialista, Dr. Lucas Chad, cardiologista, e com a Tássia, contando a história de um infarto agudo do miocárdio, né? Então, nesse momento, a gente começou a falar do tratamento da Tássia, né? Foi feito o que a gente chama de angioplastia, que de uma forma muito popular as pessoas falam assim, o cateterismo, né? Perfeito. Lembrando que existe uma arteriografia, né? Que é muito parecido com o cateterismo, só que a gente coloca ali um contraste, né? Para ver onde é que está estreito, onde é que não está. E se for necessário, depois faz o tratamento que é a angioplastia. Perfeito. A gente tem aqui no telão o tratamento da angioplastia, né? Explica pra gente como é que acontece, por favor. Então, Rodrigo, aqui é o momento onde o médico intervencionista, que é o cardiologista que faz o cateterismo, que é um exame, e depois a angioplastia, que é um procedimento. Então ele passa pela plaquinha de gordura, ele posiciona esse stent na placa e ele abre esse stent para fazer com que essa expansão abra novamente a artéria para o sangue passar e para manter essa placa bem compactada para não gerar nova lesão, quebrar ou fechar novamente para que interrompa o fluxo de sangue. E ele pega a placa praticamente toda, né? Ele pega, na verdade, ela toda para poder apertar ali e o sangue continuar passando na velocidade e na quantidade que precisa, né? Perfeito. Muitos pacientes, assim, jovens, como é que está hoje essa situação dos pacientes? Que a Tássia é jovem, né? Perfeito. Como é que está isso em relação... Tá subindo o número de jovens com isso? Porque a gente sabe que as academias, né? Não é o seu caso, obviamente, mas a academia tem muitas pessoas aí tomando algumas coisas contra a ação médica. Como é que está acontecendo? Perfeito. Rodrigo, é assim, a parte de gerar um infarto, né? Pode ser, como no caso da Tássia foi, de formar essa plaquinha de gordura e gerar o infarto, mas também pode ser por alguns outros abusos, né? Como você falou, na academia, hoje em dia, as pessoas tendem, né, a utilizar mais esteroides anabolizantes, utilizar muitos estimulantes, e isso pode fazer com que você tenha um problema grave do coração também. Existem vários artigos atuais falando que existe a questão uso de testosterona em doses acima da fisiológica, da dose normal, convencional, que é para o seu corpo funcionar bem, que pode gerar esse tipo de problema.
O uso de estimulantes pode gerar esse tipo de problema, e isso é algo mais comum de ser realizado e utilizado por pessoas mais jovens. Então, pessoas mais jovens estão tendo, sim, mais problemas cardiológicos. Nem sempre com plaquinhas de gordura, mas por outros motivos também. Perfeito, Tássio. Conta pra gente qual era esse sentimento. Esse sentimento do eu tive uma virose, é um infarto, eu preciso passar por um procedimento. Eu sou jovem e como é que funcionou essa cabeça da incerteza desse tempo todo? Para mim foi um pouco de medo no começo, porque a médica falou assim para mim, vai tomar remédio de pressão. Sim. A gente usa o termo assim, vamos dizer assim, não sou velha para tomar remédio de pressão, tenho 30 anos, não sou velha para tomar remédio de pressão, falei, não vou tomar, não vou tomar. Mas desde... Você relutou para tomar e não tomou? Não tomei. E aí, em que momento você falou, não, agora eu tenho que tomar? Não, depois, no dia que eu fui para UTI. Fui para CTI e mandaram tomar. Aí lá, eu tomava todos os dias, porque não tinha como mais fugir. Mas a gente usa o termo, que é assim, sou jovem, tomar antidepressão de recusa sobre isso. Sim. Não tomava. Não Entendi. tomava. A aceitação é um pouco difícil. Não tomei remédio Mas de pressão nunca na minha vida. Então, assim, provavelmente já existia uma pressão que fazia picos ali, ela não Exato. percebia isso, o organismo tinha essa resistência e naquele momento aconteceu uma coisa drástica e quando você chegou lá, a pressão realmente estava alta, como você falou, né? No dia que eu falei, eu vou levar o resultado do exame pro médico. Aham. Aí ele falou assim, sua pressão tá alta, acho que, não me engano, tava 18/10. Tá. Aí mandou internar na hora. E como é que tá? Ficou a cabeça bem mexida e como é que hoje? Passou tudo, você graças fez a angioplastia, colocou o stent, tá tomando remédio, Tomo, né? Não tá regularmente, teimosa, não. porque o paciente também, né, é teimoso, né? Exato. Às vezes o paciente quer que o médico faça a medicina que eles querem que a gente faça, mas assim, eu não sei fazer, né? E Tomo como é que tudo tá regularmente. hoje você? Como é que você tá? A sua saúde é a mesma coisa de antes? Não é a mesma coisa de antes? Como é que você se sente Agora, hoje? na verdade, eu regulo muito a alimentação. Aham, perfeito. A minha mãe mandou, como dizem, né? A minha mãe mandou Isso. regular a alimentação controladíssima, não como mais restaurante, como comia antigamente. Eu faço minha comida diariamente. Então, eu tirei a gordura que eu comia antigamente. Não tomo o álcool, já não tomava tanto. E só é isso que eu Atividade física, como é que tá? diminui ainda, porque não tenho um laudo preparado para poder voltar à atividade física. Demora isso? É assim, Rodrigo, o que nós geralmente realizamos, como eu realizo isso no dia a dia? Os pacientes que realizam angioplastia estão fazendo uso dos medicamentos de pressão, de colesterol, que é importantíssimo, o pós, a vida toda, ele vai ter que tomar um antiagregante plaquetário, que todo mundo sabe, o AS, que é o mais simples, e tomar o medicamento para o colesterol durante toda a vida, porque quem tem angioplastia e quem tem plaquinha de gordura nas artérias do coração tem um risco cardíaco elevado para sempre. É isso que Então, eu ia perguntar, esses se medicamentos... Existe essa possibilidade de acontecer um fechamento de artéria, né, por algum descontrole, por alguma falta de cuidado. Importantíssimo. Então, alguns medicamentos a Tássia vai ter que estar convivendo com eles durante toda a vida. Maravilha. E existem outros medicamentos, vamos supor, medicamento de pressão, no momento precisa. Você começa uma dieta, perde peso, faz atividade física, as coisas vão melhorando aos pouquinhos e vai vendo que a pressão vai caindo, vai tirando primeiro quantidade de dose e depois, se for possível, tirar o medicamento por fazer inteiro. um ajuste. É uma possibilidade de acontecer, mas o antiagregante plaquetário para manter o stent aberto e o medicamento para o colesterol a vida toda. Vai ter que cumprir algumas metas para a vida. Perfeito. Maravilha! Deixa eu te mostrar algo que pode transformar o seu dia e deixar você bem melhor. Então vem comigo aqui. E esse é o Plantão Saúde, o seu momento no Você Bem Melhor. Aqui nós vamos esclarecer as suas dúvidas, os seus questionamentos. Tem alguma coisa que está passando pela sua cabeça sobre o tema de hoje? Manda para cá, vai ser um prazer deixar tudo muito claro para você. E nós temos uma pergunta do Adriano Ferreira de Taubaté, São Paulo. Doutor,
quais são os primeiros sinais de infarto, aqueles nos quais temos que ficar bem atentos. O infarto se manifesta um tempo antes de acontecer ou quando sentimos os sintomas, ele já acontece de uma vez. Dr. Lucas, cardiologista, especialista que está participando do nosso programa hoje, pode responder ao Adriano. Adriano, excelente pergunta. Todo infarto, na maioria das vezes, ele dá sinais antes de acontecer. Então, ele começa normalmente com desconfortos no peito, né? Dores tipo compressivas. Pode acontecer de você ter cansaço além do normal para realizar algum tipo de exercício que você já fazia antes de uma forma fácil e hoje está tendo dificuldade. Você pode ter dor nas costas, dor na nuca, pressão no peito, então várias situações. E também não é algo muito comum, mas foi o caso da nossa convidada Tássia, de ter o desmaio, né? Então é um outro sinal também que pode ocorrer, tá? E ele dá sinais antes. Todos esses sinais que eu falei para você são sinais prévios da pessoa que vai ter um infarto. Maravilha! E se você aí de casa está com alguma dúvida, manda pra gente, nós estamos prontos para responder e deixar tudo muito claro aí na sua cabeça. E a nossa produção do Você Bem Melhor preparou um presente especial para a nossa convidada. Tássia, é um presente simples, tá? Simples como a vida deve ser, né? Aqui é um livro de memórias. As memórias, elas têm todas as páginas em branco. São novas memórias, né? A Tássia, ela teve uma virose, né? Que foi um desmaio, que foi algo grave, que para um paciente jovem é quase fulminante isso, porque a força do coração, do músculo de contração é absurda. Então, às vezes, uma pessoa idosa vai ter isso e não vai acontecer nada. E com você poderia ter te levado ao óbito, né? E não aconteceu. Então, você recebeu uma nova chance. E essa nova chance, ela tem que ser aproveitada com muita aceitação, né? Com muita resiliência. Você é jovem. Então, aceitar que a gente tem, às vezes, que tomar medicação, mudar o estilo de vida, não é fragilidade, é coragem. Tem tantas passando por isso aí que às vezes vai infartar outra vez. Então eu espero que aqui essas memórias em branco sejam preenchidas com letras, com fotos, com momentos bons da nova Tássia, de uma pessoa mais responsável, de uma pessoa mais saudável, de uma pessoa mais reflexiva, de uma pessoa que trouxe pra gente hoje uma lição de vida, de que não tem idade para as coisas acontecerem e a gente não tem que invalidar a dor dos outros. E para nós, esse é seu, tá? Obrigada, doutor. E para nós, que somos médicos, né? Assim como o Lucas, né? Agradecer a presença, tá? É sempre muito bom e muito importante nós recebermos profissionais aqui que têm a linguagem fácil, que no olhar transmite para a gente o acolhimento, porque está difícil. Porque assim, eu espero que você saia daqui hoje um pouco melhor ou bem melhor, sabendo que, assim, que bom que você não é mais um. Né? Porque a gente vê hoje aqui na qualidade do que você apresenta pra gente, pra Tássia, pro pessoal de casa, que você jamais olharia alguém e falaria, é uma virose. Esse acolhimento é importante, Lucas, é algo que a gente precisa ser mais humano. E a humanidade é saber uma coisa que eu sempre repito aqui, que a Tássia não é mais uma Tássia, ela é a Tássia. Né? E ela precisa ser tratada com esse respeito. Tá? Obrigado, Tássia. Obrigado, Lucas. Obrigado você aí de casa. Chegamos ao fim de mais um encontro no Você Bem Melhor. Um espaço para trocar experiências, tirar dúvida e, acima de tudo, acolher quem busca viver com mais equilíbrio, com mais saúde. Se você viu em alguma parte da história de hoje, né, algo parecido com o que você passa ou com o que alguém passa, compartilha com a gente. A sua história pode ajudar muito alguém que está passando por algo parecido. E não esqueça, na próxima edição, a gente volta com um assunto novo para transformar a sua rotina. O sofazinho aqui vai ficar vazio. E se a sua história pode mudar o mundo, vem aqui e conta pra gente. Se você está passando por algum problema, aqui é o seu lugar, você vai chegar até aqui. Então, muito obrigado, uma boa semana, fique conosco e até semana que vem. Tchau, tchau.